Nesta altura já o Sr. Scarpe já começou de facto a gravar esta nossa entrevista. Como já puderam ver, tenho comigo o Alexandre Franco, ele que está preparado para a temporada 2021 e como me confidenciava, precisamente antes de gravar, está desejoso que a competição comece. E por isso mesmo, sem mais demoras, vamos perguntar ao Alexandre explicar porque é que está tão desejoso que tudo comece. Eu sei qual é a resposta, mas eu prefiro, Alexandre, depois de dar as boas-vindas, que venha de lá essa explicação. Muito obrigado, Gonçalo, pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer falar contigo. Boa tarde a todos. Claro que sim, como confidenciava antes a nossa conversa, as saudades são mais que muitas aquilo que temos vivido neste último ano é qualquer coisa de assustador para todos. O impacto desta pandemia na economia e na vida social de todos é uma coisa jamais pensada. E de facto faz-nos repensar uma série de coisas e nomeadamente a vida que todos estamos a ter no último ano é alguma coisa que definitivamente eu não quero para mim, ou seja, se a nossa vida se resumisse a isto, trabalhar, comer e dormir, era muito pouco. E então sempre tive bem presente na minha cabeça que vou andar nas nossas lides, como eu dizia há pouco, enquanto me senti competitivo, se isso estava bem claro na minha cabeça, agora está bem mais ainda, porque de facto os fins de semana que nós passamos juntos, não só os de prova, como também os testes e tudo isso, acho que é uma coisa que eu tenho como essencial na minha vida, no ano em que faço 10 anos de todo o terreno, portanto, ou seja, eu tinha vindo, mais ou menos com a idade do João, tinha vindo dos ralis, tinha feito uma passagem curta pelos ralis, depois 20 anos dedicado única e exclusivamente ao trabalho, descobriu todo o terreno e parece que foi ontem, mas faz 10 anos este ano. Claro. Alexandre, e como é que se passa o tempo antes das corridas? É montar e desmontar o carro? É mudar o óleo, ver os filtros, pôr o carro a trabalhar? Como é que se matam as saudades? Bom, é assim, como sabes, Gonçalo, os carros de corrida são como aquelas senhoras que nunca estão preparadas para sair à rua. E o nosso não é exceção, ou seja, ao longo da época vamos mantendo o carro, vamos fazendo reparações, manutenções. Uma vez terminada a época, há sempre upgrades a fazer e é como eu costumo dizer, são as obras do já agora mudamos isto, já agora mudamos aquilo e passamos a vida nisto a mudar e a tentar fazer com que o carro seja cada vez mais competitivo e fiável. É esse trabalho que temos feito e pronto, e se calhar pelo menos este ano assim vamos continuar com a mesma montada, embora que com mais alguns upgrades que foram Já vamos saber então. Já vamos saber esses detalhes. Alexandre, o desafio era falar de 2020 e de uma forma rápida para apontarmos então para 2021. É um balanço positivo, apesar de tudo aquilo que aconteceu, que nós soubemos, inclusive com provas em 2 fins de semana seguidos. Que balanço é que é feito, neste caso, para a vossa equipa? Bom, como sabes, eu não fiz o 2020 na íntegra, portanto, ou seja, as primeiras provas não fiz. E pronto, e acabei, ou seja, sem qualquer tipo de preocupação em termos de campeonato, digamos assim, apareci ao meio e pronto, e acabei por fazer a reta final do campeonato. Fiquei bastante satisfeito porque senti que somos competitivos, tivemos em todas as corridas onde participámos, estivemos na linha nos 2, 3 primeiros lugares da frente, enquanto tivemos carro. Daí o trabalho ser um bocado focado cada vez mais na fiabilidade do carro. E pronto, e assim, ou seja, o feeling foi bom, sentimos que estamos lá, estamos no sítio certo. A montada não é a mais competitiva do mundo, mas permite estar a disputar os lugares da frente, que é aí que eu gosto de andar. E pronto, e agora espero que os trabalhos que se têm estado a desenvolver que me tragam a fiabilidade que me deixe não só molhar o pão na sopa, como comer a sopa também. Portanto, ou seja, já conseguimos perceber que conseguimos lá estar, agora é preciso manter-nos lá. Muito bem. 2021, então, que já vai tendo aqui algumas luzes, alguns projetos estão a ser anunciados. Vamos estar a fazer o quê mais uma vez? Pronto, por aquilo que eu percebi, já dá para ir de início para o campeonato, ou só ao meio, só para o fim? O que é que para já se pode saber do vosso projeto? Não, ou seja,
temos os carros estão praticamente prontos, portanto, ou seja, diria que dentro de 15 dias a 3 semanas devemos começar, não só eu como o João também, devemos começar já a fazer algumas baterias de testes, portanto, ou seja, em termos a nível dos carros não vejo qualquer tipo de problema. A nosso nível também não, portanto, ou seja, devia de ser ontem de manhã, mas, portanto, ou seja, o que é que falta definir? Como eu dizia há pouco, ou seja, um dos cenários prováveis é de facto mais um ano da permanência no Nacional, ou seja, na medida em que desde que o João está a correr nos carros e junto na mesma equipe, ou seja, a minha preocupação também é fazer alguma coisa que seja compatível com aquilo que ele vai fazer. E talvez essa seja uma das possíveis razões que me leva a repetir o Nacional na íntegra. Não é, portanto, ou seja, não é de todo, ou não seria de todo aquilo que eu tinha previsto para 2021, sendo que tenho muita vontade de fazer alguma coisa lá fora. Tenho vontade tínhamos projetado na Francosport este ano eu fazer com o primo Marrocos nos SSVs. Não é que eu seja grande adepto dos SSVs, digo já, mas pronto, mas acho que é o carro certo para fazer digamos que uma abordagem às areias. Apareceu a pandemia e acabou por estragar esse projeto. De facto, assim sendo, em princípio faremos o Nacional. T1, nos T1. Sim, ou seja, eu no T1 e o João no T2. E de forma que, sabes que isto da pandemia a nível profissional veio baralhar aqui um bocado as coisas. Nós, felizmente, nos transportes, eu diria que talvez seja dos setores menos afetados pela pandemia, porque nós acabamos por ter que fazer rodar tudo. Agora, a gestão das empresas é ela cada vez mais complicada e exige muito de nós, e de facto é assim, a disponibilidade para poder estar em provas onde seja necessário dedicar mais tempo, talvez não seja o momento certo para isso. E isso, ou seja, a dúvida entre o Nacional ou algumas corridas lá fora prende-se exatamente com isso, ou seja, tenho algum receio que não seja o ano certo para me ausentar durante mais algum tempo, mas tenho muita vontade de o fazer, tenho muita vontade, a experiência que tivemos no passado, nas corridas que fizemos no estrangeiro, é algo que me fascina, portanto, ou seja, aliás, aquilo que digamos que eu mais gosto no todo o terreno e para aquilo que eu me apaixonei, não foi por troços de notas, nem foi por conhecer onde é que estava a andar, foi precisamente o contrário. Ou seja, eu gosto de guiar no improviso, gosto de desafios e de facto aquilo que eu já vou sentindo no Nacional nestes 10 anos, e não sou o melhor dos pilotos para decorar aquilo que quer que seja, mas ao fim de 10 anos já vou chegando a um topo e sei que a seguir àquele topo está uma esquerda porque já lá passei ao contrário, ou porque saímos daqui ou daquela, e isso eu sei que muitos dos meus colegas gostam muito disso, isso é o que eu menos gosto. Eu gosto do improviso, do novo. O novo para mim fascina-me, portanto, de facto é um bocadinho atrás disso que eu vou. Confesso que não tenho nada para provar a ninguém, faço porque gosto muito, gosto do desafio, gosto de me desafiar a mim próprio e de facto tenho muita vontade de fazer alguma coisa de novo. Talvez não seja um ano para isso, fico muito feliz no Nacional também. Temos um campeonato nacional estrondoso, com um nível de competitividade brutal. Todos os anos pensamos que chegamos ao topo e no ano a seguir vem mais e melhor. Portanto, e a prova disso é que nós, quando vamos lá fora, marcamos sempre a nossa presença, ou seja, vamos para... eu posso dizer, por exemplo, que nos últimos 3 ou 4 anos era visita assídua de Aragão, da Baja de Aragão, e nós, quando estamos de fora, pensávamos, não, aqui de facto anda-se a sério. E depois, ou seja, quase que cria uma imagem
de que nós não conseguimos estar àquele nível, quando vimos os carros oficiais, quando vimos todo aquele equipamento brutal. Há 2 anos tive a felicidade de poder estar dentro e depois dentro nós estamos misturados com eles. Portanto, ou seja, significa que aqui em Portugal anda-se depressa, aqui em Portugal somos muito competitivos, temos os carros, não todos infelizmente, mas temos carros a um excelente nível, um parque automóvel invejável. Portanto, é assim, nunca é de todo disparate conformarmos com ficar mais um ano nacional. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, de facto, com a vontade de fazer outras coisas diferentes. Muito bem. Alexandre, a última pergunta para fazermos a passagem também para o próximo convidado. O futuro, em breve trecho, vamos dizer assim, é passares o carro do T1 para o teu filho e ficares com o T2 dele para desacelerar e ir à procura de outros desafios? Como é que é? Não, não vais ver assim ainda. Tanto se ele tiver a felicidade, se ele tiver a felicidade de saltar para o meu carro, é para eu saltar para um acima. Portanto, ok. ainda estou naquela fase de quando desacelerar, desacelero para cima do monte para ouvir e bater palmas. Até lá é sempre para cima. Não, honestamente sinto-me competitivo, também é assim. Aliás, nós temos na história do todo o terreno, vamos vendo, vemos o Sainz com mais 15 anos ou 16 do que eu e continua a ser o Sainz, tens o Peter Ansel fora do carro parece uma carcaça e depois lá dentro continua a ser um pilotaço. O todo-terreno tem isso, ou seja, o todo-terreno tem essa magia. É uma modalidade onde nós cada vez mais temos que ser rápidos. Somos todos pilotos de rallies, principalmente o nosso campeonato nacional. O nosso campeonato nacional, para mim, são rallies de jipes. São corridas completamente de sprint e, de facto, sem dúvida alguma, é importante sermos pilotos rápidos, mas sobretudo inteligentes, não é? Portanto, ou seja, não consegues fazer um setor de 200 km a cometer erros de 10 em 10. Isso faz destroços de rally. Portanto, ou seja, há que ser inteligente. E nada, e às vezes, eu confesso que Gonçalo ontem dizia isso, e modéstia à parte, eu dizia, eu sinto muito melhor piloto hoje do que há 30 anos atrás, mas sem qualquer sombra de dúvida. Há 30 anos atrás vivia o sangue todo e vou-te confidenciar que há 30 anos atrás o Alexandre Franco não fazia 200 km sem bater, mas isso garantidamente. Portanto, ou seja, quero continuar e o João, vou tentar fazer com que ele não salte graus da escada. Portanto, ou seja, eu tive uma excelente escola no T2, na altura assistido pela ProLama, com 2 mentores. Problema com a rede. Deixou-te ouvir, peço desculpa, Alexandre, mas sim, foi rápido. Força. Ok, eu estava-te a dizer, o João, vou tentar fazer com que ele não salte graus da escada. Eu tive um percurso, a meu ver, muito inteligente no T2, na altura assistido pela ProLama e com aqueles 2 mentores que tu conheces que sabem tudo desta modalidade. E uma das coisas que eles me foram dizendo sempre foi não saltes de graus da escada, porque todos os pilotos que saltam de graus da escada, isso vai-se sentir ao longo do percurso deles. E, de facto, eu senti isso, quando é que chegou o momento de deixar o T2 e passar ao T1, e vou tentar acompanhar o João precisamente nesse percurso, ou seja, o João continua a precisar de muitos quilómetros, continua a precisar de muita experiência, ou seja, faltam subir vários degraus da escada. Quando chegar o momento, tem uma coisa maravilhosa, tem 19 anos, percebes? Tem tudo para andar, não é preciso atropelar percursos, ou seja, as coisas acontecem naturalmente. 19 anos, tudo para fazer, o tempo todo para aprender, portanto, só tem que saber esperar e saber estar no lugar dele. E quando chegar, chegou. Portanto, ou seja, já teve a felicidade de no primeiro ano conseguir atingir o que atingiu. Portanto, ou seja, a sorte também se procura, ele procurou e encontrou, mas sem qualquer tipo de pressão. Vai seguir o caminho dele, vai lá chegar quando tiver que chegar. Se não chegar, é muito melhor seres um bom piloto de T2 que um mau de T1. Portanto, é por aí, vai andando. Muito bem.
Alexandre Franco, fico contente com as notícias que são aqui partilhadas. Vamos tê-lo de novo e em continuação para mais, neste caso, uma comemoração. 10 anos são é a primeira década de muitas que queremos ter o Alexandre connosco. Ficamos muito contentes que assim seja e agradecer a oportunidade por partilhar com todos nós estas maneiras de ver do desporto motorizado. Um grande abraço, Alexandre. Tudo corra para o melhor e vamos falar durante o ano, tenho a certeza. Um grande abraço. Obrigado, Gonçalo, para ti também. Obrigado mais uma vez pela entrevista e sempre à tua disposição. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.